Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Papo Ped. Dessa vez ainda dando continuidade a tema de prematuridade. Trouxemos uma mamãe de prematuro para dizer a experiência dela, a vivência dela como mãe de prematuro. Eu sou a doutora Patrícia Pacheco, pediatra, nefropediatra e mãe de 2 meninos. Seja bem-vinda, Lira. Muito obrigada pelo convite, Patrícia, Renata. Falar sobre esse assunto é algo muito especial para mim, porque me faz relembrar muitas emoções que eu nunca imaginei na minha vida por viver, e eu fui uma das escolhidas para isso. Então espero que o nosso papo flua bem e que eu colabore aí para muitas mamães que estão passando por isso nesse momento. Eu sou a doutora Renata Magalhães Machado, pediatra e também nefropediatra, mamãe do Enzo. E a gente está muito feliz de ter você hoje aqui, Lira. E só para uma breve introdução de dados estatísticos, 1 em cada 10 nascidos nascem prematuros. E a prematuridade é a principal causa de óbito em menores de 5 anos de idade, né? Então, não é um número pequeno, né? É grande. Inclusive, esse ano o tema da prematuridade é pequenas ações, grandes impactos, né? Eu vi uns dados que na última década reduziu de 12% para 11% o número de prematuros nascidos no Brasil. Parece pouco, 1% somente, mas é muita coisa, né, para o nosso país, né, que ainda está em desenvolvimento. E eu creio que cada vez mais com as informações que têm vindo, esse número tende a melhorar bastante. Então, a gente queria saber o que aconteceu, né, se você teve algum fator de risco, alguma causa que levou o seu bebê a nascer prematuro. Então, eu não tinha dito, vou falar agora, eu sou uma mãe de 2, na verdade, né? O primeiro é o Léo, que hoje ele tem 10 anos, que foi o prematuro, nasceu de 32 semanas e 1 dia. E o segundo foi o Gael, que tem 5 e nasceu de 39. Então, eu tenho as 2 experiências aí para compartilhar. Quanto aos fatores de risco, minha gravidez foi absolutamente normal. Eu fui uma pessoa muito tranquila, foi uma gravidez planejada, não faltava as consultas pré-natais e tinha que acontecer. O Léo foi avisado que ia vir e avisado que ia nascer. Então, assim, foi um susto e hoje ele está aí, saudável e grande, né? Me conta, porque a gente sabe, né, que diabetes, infecção, pressão alta na gestação, gemelaridade, né, malformação no bebê, nada disso você teve na gravidez? Nada, não tive nada. Uma gravidez absolutamente saudável. E como foi o diagnóstico, assim? Como foi que aconteceu, assim? O Léo vai nascer, você fez um ultrassom, como foi que aconteceu? Então, tinha 31 semanas, né? Eu estava trabalhando, estava muito tranquila e eu recebi uma ligação de uma pessoa muito especial que tinha avisado que o Léo ia vir ao mundo. E nessa ligação ele perguntou se estava tudo bem e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. 3 dias depois, eu resolvi fazer um ultrassom por conta própria. E nesse ultrassom era 4h30 da tarde, não tinha mais líquido e o Léo teria que nascer naquele dia. Por um momento, assim, o mundo caiu, porque eu fiquei surda, parecia de cena de filme mesmo, quando para tudo e você não ouve ninguém, porque o que eu tinha que levar, ele vai ser prematuro, e aí? Mas agora que ele tem menos de 2 quilos, o que eu levo? Roupinha? Mas eu não tinha nada, não tinha nada lavado, Nada preparado. Nem um quartinho pronto. Então, foi um susto muito grande. Muito grande. É algo que eu até vi um dia desse, eu estava assistindo uma live de um obstetra e ele estava falando justamente isso, porque o tanto que é importante a conversa, né, passar para a família, para o pai, para a mãe, para esclarecer todas as suas dúvidas numa consulta, né? Perguntar tudo que você, por mais que você ache que é uma pergunta mais besta do mundo, mas você esclarecer, que ele diz que ele sempre faz assim, ele tem um aplicativo que ele vai mostrando quais são os riscos naquela idade de o seu bebê, se nascer prematuro, o que pode acontecer com ele nessa idade? Ah, mas ele já está com tanta idade, já diminui o risco de tal doença. Então, eu acho que é até bom, de uma certa forma, porque pode acontecer com qualquer um,
né? Como aconteceu com você, você não tinha nenhum fator de risco. E do nada vai nascer, o que que eu faço, o que pode acontecer com ele, né? Se ele vai ter risco de alguma coisa, se eu levo a mala, se eu não levo. E hoje a gente tem essas informações bem mais disseminadas, né? O que a gente não tinha 10 anos atrás. Então, de repente, eu vi minha casa cheia de gente e pegando roupinha do priminho que tinha nascido há 2 meses atrás. Imagina, uma roupa RN, meu filho, o Léo, só foi usar com 2 meses de idade. Então, essas informações estarem às mãos das mamães que estão aí grávidas é muito importante. Muito importante também estar tendo esse acompanhamento, com certeza. Uhum. E você chegou a ir para o hospital, internou e aí teve o Léo no mesmo dia? Ou você fez uso de corticoide antes do nascimento do Léo, durante a gestação? Eu fiz uso de corticoide na 30ª semana, sem nenhum motivo que aparente, né? que justificasse, mas a médica achou prudente fazer aquilo naquele Eu momento. acho assim, são os desígnios de Deus, gente. Porque não é possível que algumas coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Uma gravidez saudável, você é uma pessoa jovem, Sim. não é Adolescente que tem o maior fator de risco, né? E nem acima de 35 anos de idade, que também é fator de risco. E aí ele simplesmente, a obstetra resolve. Então, acho que foi isso também que ajudou até na recuperação do Léo, né? Sim, então, sim. Me conta. E eu lembro que quando ela passou o corticoide, eram 2 vezes, né? 2 semanas seguidas. E eu perguntei por quê? Ela falou, não, você vai tomar. Mas tem alguma coisa errada? Não, tá tudo absolutamente certo. Mas sabe, Lira, aquele anjinho que fica falando, então vamos. O que manda eu obedeço. E na hora que... E eu acredito que isso, claro, contribuiu, que na hora que ele nasceu, que eu ouvi aquele choro, eu falei, nossa, ainda bem que eu obedeci e que eu tinha tomado aquela... É importante essa relação médico-paciente. Ter a confiança no profissional que está ali cuidando de você, né? Sim, porque não tinha nenhum motivo aparente para tal. Mas mandou, tá mandado, a gente obedece, né? Porque existe essa relação de confiança. Então, o Léo chorou quando nasceu. Aí foi assim, não podia tirar foto, né? Vamos esperar ele nascer. Então, quando tirou, nossa, que vê que choro. Ai, meu coração se aliviou e eu só via de longe, porque no mesmo momento levaram ele para fazer os primeiros cuidados. E eu não tive aquele contato inicial. Eu não pude ter, porque tiveram que levar ele. Nem ver, né? Você não viu. E nem ver, só vi de longe, depois eu só vi as fotos. E eu fiquei até um pouco assustada. Nossa, tão roxinho, né? Tadinho. Porque tão pequeno. Só que na foto, aparentemente não era tão pequeno, né? Uhum. E eu estava assim, fazendo a contagem para que aquela noite longa passasse para eu poder vê-lo. E na minha cabeça eu iria pegar eles no braço. O que não aconteceu no outro dia, porque eu não podia tirar ele do local que ele estava, naquela incubadora. E isso foi até frustrante para mim como mãe, porque, nossa, eu não podia pegar meu filho no colo, que é um momento que toda mãe quer. Mas tudo bem, não podia. Então, tá ele tudo nasceu certo. Na noite e tu só conseguiu ver ele no outro dia, né? 1h da tarde. UTI, 1h da tarde. 1h da tarde. Ficou todo esse tempo sem poder ver. Sonhando com ele. E assim, no quarto que eu fiquei, tinha uma outra moça que inclusive cedeu o centro cirúrgico, a Natália, que eu serei eternamente grata a ela. Ela era uma das enfermeiras da UTI a ter bebê naquele dia, a Louise, que nasceu no mesmo dia do Léo. E ela cedeu o centro para eu ir, porque sabia do meu histórico, que foi contado ali. E o marido dela enfeitou o quarto de balãozinho rosinha, né? Aquela coisa, e todo mundo chegava e falava, e o seu bebê? Ai, gente. Né? Aí eu falava, meu bebê está ali num hotel muito chique, está num spa, né? Mas a minha vontade era de falar assim, está chegando, mas não, ele estava ali. E aí falava, nossa, que bebê grande. E eu olhava assim e falava, como é que vai ser o meu, né? Não tendo ideia do que ia acontecer. E aí chegou a Mona, que era minha médica, e falou, vamos lá conhecer o Léo. E, nossa, levantei, tomei um banho,
muito animada que eu ia conhecer meu filho. Fiz um trajeto, porque até a UTI tinha uma rampa, ou tem ainda, não sei, né? E subi aquela rampa, aí chega, lava os braços, gorro, máscara, e aí eu tive o primeiro impacto, né? Você vai entrar direto e você não vai olhar para os lados, você vai direto para o seu bebê, que é aquele ali. Então, ok, eu, muito obediente, fui direto para aquele bebê. E quando cheguei, meu mundo parou novamente, né? Porque eu não consigo. Eu posso pegar? Não, não pode pegar. Você só pode colocar as mãos. E ele era tão pequenininho, né? E tava com sonda, né? Para alimentar e para respirar. E quando ele respirava, a gente via as costelinhas. E minha irmã estava comigo. Aí minha irmã falou assim: Lira, tá tudo bem? Aí eu falava: ai, tá tudo ótimo. Meu filho tá vivo. E ele vai sair dessa e vai ficar tudo bem. E naquele momento eu só ficava com a mão no pezinho dele, na mãozinha, e falando: a mamãe tá aqui e agora você vai crescer fora da barriga e vai ficar tudo bem. E aí a gente foi para os outros obstáculos, que era: nossa, ele tá com sonda para alimentar, como é que eu vou alimentar ele? Né? Porque eu imaginava o quê? O bebê vai nascer, ele vai vir pro meu braço, vai mamar. Eu vai mamar, e não foi isso que aconteceu. E nenhuma das duas, por sinal, né? Eu acho que existe essa romantização desse processo também. E aí foi isso, o primeiro impacto foi esse, eu não pude pegá-lo, mas eu estava muito grata que eu estava ali vendo e estava tudo bem, eu sabia que ia ficar tudo bem. Então, aí você já tirava leite para dar para ele lá? Não, então, mãe de prematuro, eu falo que a gente acostuma contar, medir o leite e contar as quilogramas, né? Porque no primeiro dia eu falava, eu sentia meu peito enchendo, e eu falava: nossa, que horas que eu vou poder amamentar? Não, você não vai. Hoje ele não vai se alimentar. Nada. O que você pode ir no banco de leite e começar a tirar, tirar aquele colostro. E aí pronto, e aí foi, e eu ia para o banco de leite, e aí começaram as fisioterapias para ele tentar ter força para poder introduzir ele no peito. Então foi uma sequência, e tanto de fisioterapia, tanto para tentar remover aquele oxigênio. E assim, Lira, o nosso podcast anterior, a gente até conversou com uma colega que faz um trabalho muito legal com os prematuros numa unidade de terapia intensiva. Eu sei que o Léo nasceu há 10 anos atrás, né? Muita coisa com certeza mudou. Mas você lembra assim se teve gente que lhe apoiou, que lhe orientou, ou você acha que ficou faltando algo assim que pudesse ter sido melhor essa rede de apoio dentro daquela unidade de terapia intensiva, de lhe esclarecer, tirar suas dúvidas? Então, eu fui uma abençoada mesmo, porque o Hospital Regional de Imperatriz, naquela época, para mim, deu todo o apoio que eu precisava. Inclusive, até hoje eu lembro quando chegou, era físio, que falou assim: olha, mamãe, eu vou precisar agora de muito esforço seu, porque nós vamos começar a ter um contato pele a pele. Quem sabe não foi a Perpétua, ela já trabalhava lá. Quem sabe? E falou vários dados, né, científicos de quanto que a criança ela desenvolve com aquele contato. E eu falei: não, se precisar do dia inteiro, eu fico aqui, eu tô doida para pegar ele no colo. E as 2 primeiras vezes foram frustrantes, porque na primeira vez eu estava preparadinha, aí abri o meu pijama, né, o avental, e colocou ele. Quando colocou, que eu senti aquele quentinho, aí a saturação dele, aí tiveram que tirar ele rapidamente e voltar para a incubadora. Então, até ele conseguir respirar em ar ambiente, foram 2 tentativas. Então, botava. Aí, na hora que eu sentia aquele alívio, de repente, aquele barulho daquela máquina, voltava. Então, assim, e eu olhava pela janelinha, estava lá, né, sempre, ou minha irmã, minha mãe, um amigo. Meu marido também foi muito importante nessa hora e falava: vamos de novo, que vai dar certo. E ele ficou, gente, o Léo, quando foi para casa, era o tempo inteiro de canguru, que a gente falava, né? É comigo, é com a mamãe, é com o vovô, é com o papai.
E isso não fez dele uma criança mimada ou uma criança mal educada que só quer a mãe, que só quer o pai, não. Ele sempre foi um bebê muito bem atendido. Eu acredito que nessas horas precisa ter uma diferenciação, assim. É um bebê, ele precisa do acolhimento, ele precisa sentir o amor, né, do papai, da mamãe, da vovó, do amigo. O amigo chegava lá em casa, vamos, pô, deixa. Ai, Lira, que delícia. Eu fico o dia inteiro assim com ele, se for preciso. Eu tenho certeza que isso foi muito importante para o desenvolvimento de Léo. E aí ele ficou esse tempo na UTI e depois chegou o momento de você ir para casa. Né? Foram 15 dias de UTI. 15 dias de UTI. E toda vez que eu subia a rampa, eu falava assim, mais uma vez. E quando eu descia, eu falava, menos uma vez. Está cada vez mais perto. E a expectativa do ganho de peso? Ganha peso, perde peso. Ai, nossa, que sofrimento ganhou 10 aquilo. gramas, ganhou 20 gramas. Cada grama é comemorada, né? Nossa, eu chegava, era bom dia, qual foi o peso de hoje? Né? Não tinha aquele... Não, eu queria saber o peso para saber se ele estava evoluindo, né? Como é que estava. Eu lembro que teve uma noite, de um dia para o outro, que ele perdeu, assim, 30 gramas, que para a gente era muito. Eu falava, meu Deus, 1.600 já, 1.600. Como é que a gente vai fazer? E, de repente, de um dia para o outro, ganhou 40. Uau, tá gordinho. E eu lembro quando eu fui dar uma vacina, que dá quando nasce, mas eu não lembro o nome mais, que tem que ter no mínimo 2 quilos, né? E ele já tinha 1 mês de vida. Eu, com 1 mês de vida, ele tinha 2,40 quilos. Então, para mim, eu achava o Léo um gordinho. Nossa, já tá corado. Bochechudo já. E eu fui levar ele para vacinar e a moça falou assim, não, esse menino aqui não tem 2 quilos, não. Eu falei, tem. Pode pesar. E tirou a roupinha, nananã, e pesou e tinha 2,40 quilos. Aquilo, para mim, foi uma vitória tão grande, porque a gente fica assim... tanto com peso quanto com leite, porque até os 15 dias, até eu ser liberada, ele ser liberado para ir para casa comigo, ele tinha que estar mamando bem no peito. Só que até começar a mamar no peito, era medido. Hoje ele vai se alimentar com 3 ml, com 5, com 8, e assim, né, gradativamente. E quando foi só no peito, eu não conseguia medir. Ai, será que ele tomou o suficiente? Porque a gente acostuma com aquela medida, né? Então, aquilo é um pouco difícil para a cabeça de uma mãe de prematuro entender. Livre demanda, mas livre quanto? Porque ele não tinha força para mamar. Ele tinha menos de 2 quilos quando ele foi para casa. 1,8 kg. Então, mamava um pouquinho, leve, e dormia. Eu falava, gente, não deu o necessário. Então, isso é uma dificuldade para a mamãe de prematuro, com certeza. E outro ponto que é muito importante, né, a gente enfatizar, já chegando um pouquinho, quando ele vai crescendo, é o desenvolvimento da criança prematura, né? Então, ele nunca vai desenvolver, dependendo da idade gestacional dele, como o seu foi 32 semanas, ele era 2 meses atrasado, vamos dizer, comparado com o bebê que nasceu da mesma idade, por causa da idade gestacional corrigida, né? Então, a gente faz um cálculozinho para o bebê chegar até 40 semanas. Então, 32 para 40 são 8 semanas, 2 meses aproximados de atraso. Então, você sempre tinha que comparar ele. Ele vai engatinhar com 9 meses, mais ou menos? Não, então, se ele tem 7 ou 9 hoje, é como se ele tivesse 7. Isso, né? exato. Então, perfeito. sempre tem que fazer esse cálculo 11 meses, né? E isso também eu não sabia, eu fui saber depois que eu virei mamãe de prematuro. Então, eu tinha uma amiga que teve um bebê 2 dias, a diferença deles eram de 2 dias, e ela falava, Lira, olha, Ana Luísa tá batendo palma. Aí eu falava, poxa, então daqui 2, 3 meses vai ser o Léo. Mas isso eu fui muito instruída, né? Graças a Deus. Então, isso eu era bem tranquila também. Porque eu sabia que tudo ia ser corrigido. E eu fiquei corrigindo isso até os 2 anos. Não sei se era até os 2 anos. Mas até os 2 anos eu fui corrigindo passo a passo do que ele ia fazendo. Bebês menores de 30 semanas é que a gente corrige até os 3 anos de idade. Mas a partir de 31 semanas... até os 2 anos mesmo que corrige. Não, e o bebê dá um up muito grande, né? Às vezes até com 1 ano e pouco, ele já adquiriu como se fosse igual à idade cronológica mesmo, né? Eles têm um desenvolvimento muito bom. Assim. E isso é difícil porque as mamães, elas já comparam por conta própria, né? Com bebês nascidos, né, em tempo normal, tudo certo. Imagina você comparar isso com uma mãe de prematuro. Não dá, é injusto até, né? Não pode. Então, aquela roupinha RN que eu comprei
para ele, aquele sonho da saída da maternidade, ele foi usar com 2 meses de idade. Aí a gente vê o quanto que... São nessas horas que a gente vê o tanto que é supérfluo Supérfluo, isso, exato. Né? Porque o importante é sair com o teu bebê ali nos braços, coisa que você não pôde, né? E aí acaba que... Eu me lembro, porque eu tava lá, né? Eu me lembro do Léo na maternidade, no hospital, ainda internado, e vocês ajeitando o quartinho dele. Né? Na verdade... Decorando o quartinho, que não estava pronto, pintando o quarto, tudo. Então, assim, tudo ficou para depois. Tudo, né? E a gente tudo vê o quanto que isso não importa, né? O tanto que isso é supérfluo. Porque o que eu mais queria, eu não pude ter, que era levar meu filho para casa, ter meu filho nos meus braços. Então eu não tive. Então aí o berço era o berço do fulano, tá ótimo. A tinta pode ser essa, tá ótimo, tá tudo ótimo. Ele tem que ir para casa e tá tudo certo. Não, Lira, mas eu acho que é isso, né? A gente conversou um pouquinho, contou a experiência de uma mãe, com certeza como você existem milhares e muito mais. E às vezes não, com certeza outras que já passaram por coisas muito mais difíceis, né? E outras que passaram um tempo menor, que às vezes o bebê nasce bem e já pode ir para casa, dependendo do peso, né? Então a gente tem todos esses extremos. Mas é muito bom para a gente repassar, né, um pouco da vivência, como é de uma mãe, que realmente só quem passa que sabe desses momentos. E eu acredito também que nessas horas ter atenção para a mãe, né? Porque todo mundo está tão preocupado com o bebê que esquece da mãe. Então, como é que ele está? Aí eu falava, ele tá ótimo e eu também, né? Porque olha só, ninguém olha mais pra gente. Você né? teve um parto cesárea, ali cheia de dor, ter que subir uma rampa. No dia seguinte, quando eu me levantei no primeiro parto, eu voltei a desmaiar e você teve que ficar indo e vindo para dar de mamar ali, de 3 em 3 horas, né? Eu às vezes passar o dia inteiro ali sentado numa cadeira no hospital. Não é nada fácil, né? Então, assim, a gente tem que se realmente preocupar com essa mãe. E a dor, né? Tem todo o turbilhão, uma mudança hormonal, logo que o bebê nasce. E a dor de não levar esse bebê para casa é quase como se fosse um luto ali, né? Então, assim, ela tem que enxergar o nascimento e a prematuridade não como um final, né, mas com o início, né? Tem toda uma vida pela frente, que nem você falou, graças a Deus está vivo. Né? Então, assim, é tentar passar segurança, dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, a tranquilidade, sem comparações, porque essa ansiedade nossa de estar comparando os nossos filhos com os outros acabam com a gente. E, assim, existem muitas opiniões que as pessoas realmente não sabem, por falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, a Lira está indo toda hora porque ela quer, porque ela pode tirar leite e deixar lá. Não pode. Né? O leite a gente tem que tirar ali do lado da incubadora. E já ofertar. E já ofertar. Ele não passa por nenhum processo. Então, eu estou indo para o bem dele. Então, é importante que esse leite que ele receba seu, que tem todos os fatores imunológicos, seja ofertado ali. Porque o leite que é pasteurizado, ele acaba perdendo um pouco, né, desses fatores. Então, você tem ali, está disponível. Tem o seu leite, esse leite ordenhado e imediatamente ofertado para o teu bebê. Vai ser muita diferença no desenvolvimento dele, na nutrição. Eu acredito que as pessoas acreditam que é igual manter em casa, tirar leite e manter que vão dar na UTI. Não tem nada a ver. Então, isso a gente ainda tem que ouvir e fingir que não ouviu, que está tudo bem. Né? E falar, dó, é porque não sabe, porque não passou pela experiência. Então, todas as mamães de prematuros, elas precisam ser acolhidas, eu acredito, de uma forma diferente. A família tem que entender esse outro lado, porque ali não é só o bebê, mas uma mãe. No meu caso, era o meu primeiro filho, eu não sabia nada. Então, primeiro filho prematuro, eu falava, nossa, pode vir quantos for que eu dou conta. Porque o baque que eu tive no primeiro, mas graças a Deus, e com aqueles cuidadinhos que a gente sempre tem que ter e que muitas vezes pessoas não dão valor, né? Léo pegava sol todo dia, comida fresquinha, era nada de açúcar até os 2 anos. Aqueles cuidados de vó, sabe? Que foi passando, a tecnologia foi falando, isso é balela. Isso... Não, o Léo teve todos aqueles cuidados. Contato com a natureza, banho de chuva. E hoje tá ele é um menino ótimo. Teve os atrasos ali da época da prematuridade. Depois ele alcançou e hoje ele não tem atraso nenhum, né? Nenhum. Ele não tem atraso nenhum. Nem físico, nem psicológico, graças a Deus.
E um menino super inteligente e muito amado, né? Que tem uma missão muito grande aí. Eu falo que o Léo, ainda mais pela forma como ele veio, ele tem uma missão muito linda aqui na Terra, que eu tô ansiosa para poder ver isso aí consolidar. Não, Lira, pois muito obrigada. Foi um papo enriquecedor, tenho certeza. Obrigada pela disponibilidade, por abrir seu coração, né? Eu tenho certeza que é algo muito muito tocante em você, que você lembra, né? Relembra tudo. E lembra de detalhes, né? Você fala cada detalhe, porque é algo marcante mesmo da sua vida, com certeza. Eu passei 2 anos, assim, que eu passava em frente ao hospital, eu sentia o cheiro. Lembrava tudo, Eu ouvia o tudo da máquina. Os alarmes. Eu sonhava com aquilo ali, eu tinha pesadelos e sonhos com aquilo ali. Então, eu que agradeço o convite, porque falar de um tema desse, poder compartilhar minha experiência com outras mães, espero que se acolham mais, se cobrem menos, porque a vida já cobra demais da gente. É verdade. Então, contem comigo. Eu tenho muito amor, né, por vocês. A Patrícia, inclusive, estava no dia comigo. Ela estava na sala de parto. A Patrícia sempre foi muito presente na minha vida, na vida dos meninos. E o que eu puder contribuir, ainda mais com esse tema, estarei sempre à disposição. Obrigada, Lira. E até a próxima, pessoal. Curtem, comentem. Obrigada por estarem presentes aqui com a gente hoje. Tchau. Tchau, até a próxima.